Bom dia, você que está aqui junto com a gente, meditação em Provérbios. Hoje, capítulo 20, que maravilha! Hoje nós vamos falar sobre semeadura e você está semeando. Você vai ver a palavra de hoje, que maravilha, né, Eli? Bom dia, minha amiga. Bom dia, Su. Toma sua Bíblia aí, seu bloco de anotações, ó, e não perca nenhum detalhe. Vamos lembrar que Deus é onipresente, onisciente, Ele está aí perto de você, a sabedoria de Deus está te alcançando aí no seu lar ou no seu escritório, onde você estiver, e está conosco aqui também. Que o Espírito Santo tenha ampla liberdade de falar conosco conforme a necessidade de cada um. Vamos lá, bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos a provisão que o Senhor tem nos dado, teu cuidado amoroso conosco, nada tem nos faltado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo, nos traz sabedoria, nos serve a tua mesa, nos edifica nesta manhã, conforme o que você deseja ver em nós, seja o que você nos traz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita ele procura e, não encontra nada. E aqui o versículo 13, eu gostaria de linkar com esse 4, o versículo 13 diz assim: não ame o sono. Não está falando do preguiçoso? O preguiçoso ama o sono. Então, aqui no versículo 13, está nos levantando, nos estimulando, está nos exortando, não ame o sono. Você pode traduzir aí, não seja preguiçoso. Senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Então, se aqui no versículo 4 nós lemos que na época da colheita o preguiçoso não vai encontrar nada, aqui no versículo 13, Salomão está nos mostrando que se nós estivermos desperto, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, desperto, ou seja, fique atento, preste muita atenção, porque você terá alimento de sobra. Se você não for preguiçoso, fique esperto e você terá alimento de sobra. Sueli, quer fazer alguma observação, querida? Vamos voltar aqui. Su, quer fazer alguma observação, querida? Não, pode ir explanando, Eli. Pode, depois eu falo alguma coisa. Então, tá bem. Eu quero lembrar que, em capítulos anteriores, nós conversamos sobre a formiga e aprendemos muito sobre a formiga, que a formiga, no tempo certo, ela colhe o seu alimento. E qual é o tempo certo da formiga colher o seu alimento? Fazer o seu armazenamento, transportar o seu alimento para dentro da sua casa. É no tempo do verão, é no tempo melhor, é no tempo do sol, é no bom tempo, quando todo mundo está desfrutando de sol e tomando um solzinho, às vezes na praia, que é muito bom, não tem nada de errado, precisa mesmo, mas quando está todo mundo muito tranquilo, ela está trabalhando. E aí nós lembramos da parábola da lição da cigarra e da formiga, que a cigarra faz o inverso. No tempo bom, no tempo do sol, ela canta, ela canta, ela canta. Não é? É essa fábula da cigarra e da formiga. E no tempo do inverno, a cigarra se recolhe em sua casa e ela não tem o que comer, porque ela não armazenou nada.
E na casa da formiga, há aconchego, provisão, a comunhão, estão todos lá recolhidinhos e desfrutando de toda a provisão que elas armazenaram. E lembrando desse ensino que Salomão já nos trouxe em capítulos anteriores, no dia de hoje, o Senhor está falando comigo e com você, nos alertando novamente. Porque é que Deus repete um ensino várias vezes na Bíblia? Porque isso é muito importante. Então, se esse ensino está chegando até mim e até você novamente, é porque é muito relevante. Deus está olhando para o nosso tempo, para o nosso hoje, e Ele está dizendo para mim e para você: vamos lá, nada de preguiça, vamos arar a terra, vamos preparar o terreno, vamos semear, vamos plantar, vamos arar, vamos preparar a terra. Deus está nos levantando nesse mês de janeiro para fazer uma grande semeadura em sabedoria, buscando sabedoria, para que a gente tenha alimento, tenha ferramentas para nós administrarmos este ano de 2021, onde as notícias são devastadoras, mas nós estamos aqui fazendo a nossa provisão. Hoje o Senhor está falando comigo e com você. Esta é a estação própria. Olha aqui o versículo 4. Esta é a estação própria, vamos arar a terra, vamos fazer a nossa semeadura, porque na época da colheita nós vamos precisar. Tem um outro versículo aqui na palavra de Deus que diz, no Novo Testamento, para nós buscarmos ao Senhor em oração, em comunhão, em intimidade com Ele, para que no tempo certo nós encontremos, para que no tempo próprio a gente encontre graça diante de Deus. Buscar a Deus neste tempo, para que no tempo oportuno, a palavra que está lá é esse, para em tempo oportuno vocês me encontrarem. O Senhor está nos convidando hoje, no mês de janeiro, a estarmos firmes, buscando sabedoria, lendo a palavra de Deus, clamando a Deus pelo ano de 2021, pedindo a provisão para todas as áreas da nossa vida, para que no tempo oportuno a gente chegue diante de Deus e estamos lá, com a resposta, com a nossa colheita. No versículo 13 diz que é para você não amar o sono, não seja preguiçoso, não dê moleza, não deixe o seu corpo, ai, vai ser difícil mesmo, ai, como será? Não, nós somos de outro mundo, nós somos do reino de Deus, nós estamos aqui só de passagem, então vamos prestar atenção. Fique desperto, e esse desperto me chama muito a atenção e eu quero tratar sobre essa palavra desperto com muito carinho. Antes de entrarmos na palavra desperto, que está muito linkado à intimidade com Deus, à comunhão com o Espírito Santo, eu convido você para ir comigo lá no Salmo 126. Salmo 126, no versículo 6, diz assim: aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aqui o Senhor nos mostra que nós vamos semear sempre. É no tempo da alegria, é no tempo da tempestade, é no tempo da fartura, é no tempo da crise. Se nós aprendemos com a formiga que no tempo bom, no tempo da fartura, no tempo da fartura de quê? De relacionamentos, de alegria, no tempo da fartura de saúde, quando você está em pleno vigor, no tempo dos recursos financeiros, onde você tem com mais facilidade para você ganhar o sustento, ou você recebe alguma
alguma condição financeira, algum volume de dinheiro. Não, nesse tempo nós vamos fazer provisão, como nós aprendemos com a formiga. Mas aqui vem um segundo ensino. Também no tempo da crise nós podemos semear. E é isso que o Senhor nos mostra. Se você está olhando para o seu ano de 2021 e achando que as notícias que estão por aí vão chegar até a sua casa, até o seu comércio, até a sua porta, o Senhor tem uma boa notícia. Vai semear nesse tempo. Por quê? Quem chorando semeia, ou seja, no tempo da dificuldade, no tempo da crise, no tempo da escassez, vai colher com cantos de alegria. Não é alegrinho só não, querida, viu? É com júbilos. Tem outras versões que falam com júbilo, ou seja, com muita alegria. Não foi isso que José fez? Semeou no tempo que ele tinha, no tempo da fartura, e depois ele pôde ser bênção na vida de quantas pessoas daquela região, inclusive para a família dele. Foi no tempo da fartura, mas não foi o que a viúva pobre fez? No tempo da sua escassez, ela só tinha uma porção para ela servir, para ela e para o filho, e ela entregou nas mãos do profeta. E o profeta clamou a Deus e houve uma multiplicação de azeite e de farinha que ela pôde usar no tempo da fome, no tempo da crise, no tempo da escassez, para a família dela, e pôde abençoar toda a região que passava por um período de grande fome, de grande escassez. Então, nós temos aqui na Bíblia esse momento, nós temos o que semear, sim, no tempo da crise. Olhe aí para dentro da sua casa, olhe para dentro de você. O que você tem para semear, para abençoar alguém? Você vai colher com certeza. É isso que nos mostra o Salmo 26, e aí nós vamos voltar ao nosso assunto Eli, eu. me permita fazer uma parte aí, que você está Claro. falando de semear na escassez, né? E eu estou lembrando de Ana. Ana, Sim. ela tinha uma dificuldade, eu gosto muito da história de Ana, né? E ela, que nos ensina muito, ela tinha uma dificuldade, ela não tinha filhos, ela não tinha zero. E o que ela fez? Esse versículo que a Eli estava falando, né? Semear no tempo da dificuldade, da escassez, chorando, foi o que Ana fez. Ela foi semear em oração. A palavra de Deus diz que ela foi e ela estava tão angustiada que ela só movia os seus lábios. Ela falava no seu íntimo com Deus. Ela semeava ali em oração, em lágrimas, ela semeou. E o que ela recebeu de palavra? Ela recebeu uma palavra daquele profeta que estava ali, né? Daquele sacerdote, perdão, que estava ali. E ela confiou e se levantou. E o que ela teve depois? Ela teve aquilo que ela mais desejava. Ela pôde colher o que ela mais precisava, que era ter um filho, e ela entregou, ela ofertou esse único filho ao Senhor. E depois, depois vocês leem lá a história de Ana, está no capítulo 1, 2 de 1 Samuel, diz que ela teve mais filhos, ela teve acho que 5 filhos, se não me engano. Então, veja bem, ela semeou em lágrimas, ela teve um filho, e isso que ela recebeu, ela ofertou ao Senhor e ela recebeu muito mais do que ela ofertou. Então, a Ana nos ensina a nós semearmos em oração, a semearmos em clamor, a semearmos em lágrima no tempo da dificuldade. No tempo da dificuldade, nós podemos semear. Você pensa, eu não tenho nada para ofertar, né? Mas você, com certeza, você tem. Ninguém é desprovido de nada. A Eli também mencionou a história da viúva. As viúvas que a gente vê na Bíblia, elas sempre tinham alguma coisa. Elas pensavam que não tinham, mas elas tinham lá. Eu tenho um restinho de azeite, eu tenho só um pouquinho de farinha, só vai dar para eu comer e nós vamos morrer depois disso. Foi o que a viúva de Elias falou, né? A viúva que alimentou o profeta Elias. Sim.
E o que aconteceu com essa mulher? Não, ela não morreu, ela teve com fartura depois. A outra viúva também, que tratou com o profeta Eliseu, ela também tinha um pouquinho de azeite, ela olhava para aquilo e falava, isso aqui não vai dar para nada. Só, gente, que nas mãos do Senhor, o pouquinho que nós temos, ou nada que você olha, Ana não tinha nada, mas Nas ela tinha. mãos do Senhor, Nas mãos do Senhor, isso se multiplica, isso se tudo transforma, prospera. toma uma dimensão muito maior do que o seu olhar. Então, aquela viúva também que Jesus ficou olhando, né? Aquela viúva que deu a oferta, ela deu tudo que tinha. Aos meus olhos, aos olhos dos discípulos ali, das pessoas que estavam olhando aquela mulher, aquela oferta não era nada. Mas Jesus olhou e disse: ela ofertou tudo o que ela tinha. Então, para Deus, isso é uma riqueza muito grande, porque Ele transforma. Então, eu Beleza. lembro. Vamos, tá tudo bem. Vamos lembrar, Su, que nós precisamos estar ligadinhas com o Espírito Santo para a gente não perder o tempo da semeadura. Escreve aí na sua anotação, não perder o time do Espírito Santo, não perder o tempo de Deus. O Espírito Santo nos dá sinais. Este é o tempo de semear tal coisa. Este é o tempo de você semear no relacionamento. Este é o tempo de você semear no preparo profissional para a sua vida. Este é o tempo para você semear em oração, em espiritualidade. Este é o tempo, e vai passando na nossa frente oportunidades. Este é o tempo de você semear network, faz contato com essa pessoa aqui, estreita os laços com essa. O time de Deus, o tempo, o sinal do Espírito Santo. Este é o tempo de semear. Você não vai semear nada e não vai colher nada se você não tiver ligadinha com o Espírito Santo. Você vai se desgastar, vai dar tiro para todo lado e jogar semente para todo canto e colher, e colher. Na hora da necessidade, você vai precisar daquela colheita que o Espírito Santo te deu o sinal. Vamos lá com a viúva que ofertou para o profeta. Se ela não entendesse que era para dar o único que ela tinha, a única porção de azeite e de farinha na mão do profeta, ela não teria na hora de colher para o restante da temporada da fome daquela região. E nem para suas vizinhas, e nem para os seus parentes, e nem para os seus familiares. Precisa entender o sinal do Espírito Santo, da hora de colher. Se você não entendeu o sinal na hora de você fazer uma preparação profissional, e a pastora Maria Ivoneide está aqui, eu gosto muito do testemunho dela, que ela escreveu lá no seu livro, O Florescer de uma Adoradora. Ela vai falar sobre isso. Ela entendeu o tempo dela fazer uma preparação profissional. O tempo de Deus falando na vida dela. Você vai precisar. Hoje ela está desfrutando dessa aposentadoria e lá, no decorrer da preparação profissional, ela conheceu o marido dela, que é a bênção da vida dela até hoje, entender o sinal do Espírito Santo. Este é o ponto importante do momento e do que semear. Nós estamos falando aqui em Provérbios que você não pode ser preguiçoso e você precisa, como parte de estar atento, de não ser preguiçoso, você precisa entender o tempo de Deus. Eu convidei você para ler aqui no versículo 13 do capítulo 20. Fique desperto. Fique esperto, fique atento, tenha intimidade com Deus. Antes da gente entrar na segunda parte da nossa meditação, que é o convite que nós fazemos para vocês, para semear em oração e semear em paz, semear oração e semear paz. A Sueli já deu uma entrada em semear oração, no modelo de Ana. Mas eu vou pedir para a Su ler a versão que ela tem desse versículo
13 do capítulo 20 de Provérbios. Su, eu fiquei assustada com essa versão. E é bom que todo mundo fique muito assustado para a gente levantar isso aí semeando. É o versículo 4. O preguiçoso não cultiva no outono, por isso, durante a colheita, mendigará e nada receberá. E aí eu comentei com ele que mendigar, né? O salmista, ele diz assim, ó, eu nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a pessoa que ela é justa, a pessoa que ela busca Deus, que ela vive com Deus, que ela vive sob a direção do Espírito de Deus, ela não vai mendigar. Se a pessoa é preguiçosa, ela não é uma pessoa justa. Olha, é muito sério, né? Muito sério. Essa palavra tem que ficar muito firme na nossa mente para a gente ter esse alerta. Su, vamos conversar então sobre o nosso convite, de tudo que a gente pode semear para este ano, para nós colhermos, nós chegamos à conclusão que 2 pontos, 2 produtos, 2 itens importantes que não pode faltar na nossa semeadura neste mês de janeiro para nós colhermos é oração e é paz. Nós vamos precisar de muita paz. Nós vamos precisar de muita tranquilidade para nós atravessarmos não só este ano. Se nós lermos o livro de Apocalipse, nós vamos entender que esta crise que nós estamos passando será administrada, vai passar, mas virão outras e outras e outras e outras. Porque nós estamos vivendo o que está previsto aqui na Bíblia, que já foi anunciado há muitos anos, e a gente precisa estar preparada agora, colhendo. Então, vamos semear em oração e paz. Eu convido você a vir comigo aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Vou ler o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. E no versículo 6, eu gostaria de ler até o 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, o apóstolo Paulo já está nos convidando a fazer isso com alegria, com muita alegria. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos, aqui está nossa semeadura em oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com gratidão e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E depois segue, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. E aí fala da paz, nós voltaremos a ler mais esse versículo, mas vamos conversar um pouco sobre semear em oração. Como nós podemos semear em oração neste mês de janeiro e o que exatamente? Quer falar um pouco sobre isso, Su? Fala aí da sua vida, como que você está fazendo esse mês de oração, semeando para colher neste ano de 2021? A palavra de Deus, ela nos aconselha, nos exorta. Na verdade, a oração é um princípio. A palavra de Deus diz, Paulo dizendo, né? Orai sem cessar. Orai tem que ser um estilo de vida. A oração é você estar conectado com o coração de Deus, com a mente do seu Pai, que é Deus. E a oração, Jesus, a gente vê como Jesus levava o seu dia a dia, ele vivia fazendo milagres. Eu creio que todos os dias, por onde Jesus passava, assim dizem os evangelhos, Jesus fazia milagres, muitos milagres. Os discípulos, depois, os apóstolos, em Atos, eles testemunham. Nós vimos e ouvimos, e eles falam do que Jesus fazia. Jesus tinha uma vida de oração, Jesus nos deu exemplo, Jesus viveu aqui como homem, justamente para que, é nesse sentido igual a nós, como
o ser humano nos deixar esse exemplo de oração. Se Jesus tinha uma vida de oração, ele semeava em oração, e o que Jesus colhia, Jesus colheu o resultado das suas orações, e pela oração, Jesus tinha esse poder, porque a oração é a conexão com Deus, e ele mesmo diz: eu vim dizer para vocês o que eu recebi do meu Pai. Jesus, nós precisamos, esse ponto é muito importante, a gente precisa entender que Jesus estava aqui como homem, então ele orava sem cessar, e é o que Paulo nos exorta: orai sem cessar. Quando nós semeamos na oração, muita gente desiste porque não recebe, mas a perseverança, ela é amiga da sua fé. A fé e a perseverança têm que andar junto. Você não pode desanimar porque está demorando aos seus olhos. Deus sabe o tempo certo. Então, a semeadura da oração, ela é, na verdade, o tempo todo. Orai sem cessar. Paulo, quando ele aconselha, quando ele escreve as cartas, ele diz: todas as cartas vocês podem conferir, orando em todo tempo, sendo agradecidos em todo tempo. E como esse versículo, esse texto que ele colocou: não sejais ansiosos, mas sede agradecidos. Nós temos que estar em plena comunhão. Jesus disse: eu vim falar para vocês, eu vim revelar para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu recebi do meu Pai. E nós, se nós estivermos em uma vida de oração, plantando oração, nós também vamos trazer aquilo que o Pai nos revela, aquilo que o Pai nos dá, e nós vamos saber qual é o que é que eu tenho que plantar hoje, essa semana, este mês, este ano, nessa temporada, o que é que eu preciso plantar? Nós vamos saber. Muita gente fica indeciso, não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar, é falta de oração. Nós precisamos ter a oração como um estilo de vida. Estilo de vida. É o tempo. Amém. Amém. Senão eu falo. Aí nós entramos no lifestyle, que é um novo estilo de vida em oração. Eu gostaria de encerrar esse bloco que nós estamos chamando a sua atenção sobre semear em oração sempre, lembrando que esse ponto que a Sueli mencionou, que Jesus vivia em oração, e ele descia do monte, do tempo que ele ficava com Deus, a Sueli falou a palavra-chave, ele descia de lá com poder, tempo de oração, você recebe poder. Jesus ficava no monte orando e ele descia de lá, ele andava em cima das águas, ele ia curando todo mundo que estava perto, e ele era um ser humano como você e como eu. Ele estava aqui como homem. Bom, deixa para lá que isso é assunto para uma outra live só sobre isso. Então, quando você está semeando tempo de oração em comunhão, a sós com Deus, você recebe poder. E você coloca as suas necessidades, as suas ansiedades, e você recebe o que você está pedindo. Muitas situações, nós precisamos resolver e não sabemos como. Você tem experiências aí para contar também, eu também tenho, Sueli também tem, de muitas situações que a gente não sabia como resolver, nós semeamos em oração e se resolveu, sem a gente colocar as mãos. Deus entrou na nossa necessidade, Deus entrou nesse tempo de oração e Ele colocou a resposta nas nossas mãos, e veio o sobrenatural de Deus. Muitas vezes você também tem experiência disso, você precisou de bens materiais, de recursos financeiros, de determinadas situações resolvidas, materiais, conserto de coisas, provisão para determinado assunto, e Deus colocou sobrenaturalmente nas suas mãos. Então, nós fechamos esse bloco lembrando que você, não é para andar ansioso, mas é para colocar nas mãos de Deus. Você está ansiosa com alguma coisa? O quê?
Ah, o conserto da geladeira? Vale, põe lá em oração. Você está ansiosa o quê? Relacionamento com o marido, com o filho? Vale, põe lá em oração. O que você está ansiosa? Ah, o seu ministério na igreja? Vale, põe lá em oração. Põe lá em oração. O que você está preocupada? Ah, com a sua velhice, como será? Vale, põe lá em oração. Tudo. Não ande ansioso, coloque em oração. E você receberá a sua provisão. Em todos esses modelos que nós citamos aqui. Então, o que vamos semear para esse ano de 2000? Muita oração, muita oração. Vamos conversar sobre a segunda sugestão que nós temos para você semear com fartura. Muita paz, muita paz. E eu vou ler o versículo ainda aqui de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 9, e depois eu vou passar para a Sueli falar sobre essa semeadura de paz também. No versículo 7, ainda aqui no capítulo 4 do livro de Filipenses, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, veja a sequência. Versículo 4, alegria, bom ânimo, disposição, alegrem-se. Versículo 5, nada de mau humor neste ano, nada de mau humor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, é com todo mundo, até com aquelas pessoas chatas, é com todos, com aquela que você acha chata, que ela é feitura de Deus e é preciosa para Deus. A amabilidade com todos. 6, não andem ansiosos, mas coloque em oração. Sejam agradecidos, gratos. E a paz de Deus. É essa sequência e como consequência, como cumprimento desses pontos, você terá a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu gosto muito desse versículo. Guarda o coração, a emoção e guarda a mente em Cristo Jesus. Versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos lembrar que também a paz é um fruto do Espírito. Você não consegue ser uma pessoa de paz. Eu já fui uma pessoa muito atribulada, esquentada, ligada no 660, não era nem 220. E eu era uma tribulação por onde eu passava. Eu chegava, eu estava dando sugestões, eu estava dando ordens, eu estava organizando. Chegava. Um dia eu entendi que isso tornava as pessoas infelizes. E eu pedi para o Senhor, me transforma. Eu desejo ser uma pessoa conhecida como uma pessoa de paz, que leva a paz e que quando sai, deixa a paz. É um fruto do Espírito. Deixa Deus trabalhar dentro de você a paz e seja mensageira da paz. Neste ano, nós vamos transbordar muito de paz, porque vamos encontrar muitas pessoas ansiosas, mas nós estamos aqui semeando, nós estamos plantando. Su, como nós podemos fazer isso dentro de casa? Bom, eu quero ler aqui João, capítulo 14. Jesus falou assim, e esse capítulo 14, ele está naquela sequência de capítulos antes de Jesus ir para a cruz, que eu até comentei com vocês um dia anterior, que é um momento onde Jesus está muito íntimo dos seus discípulos. Diz assim, 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Então, a paz, primeiro ponto, nós temos paz. Jesus nos deu paz. Eu vejo, então, que é uma questão de escolha. O que é que nós estamos escolhendo? A paz ou a ansiedade, a confusão, a irritação, a discórdia?
Ele nos deu a paz, e essa paz, ela é diferente da paz que o mundo dá. O mundo fala muito de paz hoje, mas se você vai nas redes sociais, o que a gente mais vê é as pessoas falando de paz, mas é uma paz que não é real, não é verdadeira. Na verdade, é algo que incita a guerra, que incita a desunião, a confusão. As pessoas não querem a paz, mas elas estão enganadas, porque aquilo que elas acreditam não pode trazer paz, só gera mais confusão. Mas nós temos essa paz, Jesus deixou para nós temos, e é uma responsabilidade muito grande que nós temos em transbordar aquilo que recebemos. Tudo que nós recebemos de Deus não é só para nós. E a paz, muitas vezes, a gente não usa nem para nós, nem para nossa casa, e muito menos para os outros. Então, nós temos que passar é uma sequência, né? Esse processo. Eu tenho paz, eu me sinto em paz, eu cultivo a paz dentro de mim, eu cultivo a paz dentro da minha casa, com a minha família, e eu levo essa paz para além, né? Para aquilo que está ao meu redor, os meus vizinhos e a minha comunidade, sermos mensageiros da paz. No capítulo 11 de Provérbios, eu discorri com vocês sobre o versículo 29, que diz: quem perturba a sua casa herdará o vento. Então, muitas pessoas, elas trazem para sua casa perturbação. E há pessoas assim que chegam, que está tudo tranquilo, mas chegou aquela pessoa, pronto, vira uma confusão, uma brigaiada dentro de casa, dentro da família. Nós não podemos, primeiro, sermos essa pessoa. De maneira alguma. Jesus nos deu paz, paz verdadeira, paz do céu, paz real. Então, nós precisamos ser pessoas que não perturbam a casa. O contrário, que trazem paz. Segundo, não podemos permitir que pessoas que perturbam dominem a nossa casa. Somos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos o dever de cuidar, de zelar pela nossa casa, pela nossa família e promover a paz. E um dos pontos é evitar, é lutar para que pessoas assim não tenham domínio sobre a nossa casa, para não ter perturbação, sabe? Ter intriga com o marido, com os filhos, é uma confusão, briga por qualquer coisa, tudo é motivo. Tem um versículo aqui, eu não sei se eu anotei, agora eu não sei se eu vou achar, que fala que para a gente evitar conflitos, nós precisamos, nesse capítulo mesmo, Eli, se você achar aí, de evitar conflitos. Por quê? Porque nós temos condição, nós temos a paz. Precisamos ser promotores da paz, levar essa paz. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós estamos em guerra. Você sabe disso. A nossa guerra, ela é contra principados e potestades. Agora, só pode ir para uma guerra a pessoa que tem paz. Se você não tiver paz dentro de você, como você vai guerrear? Diz aqui o texto, esse capítulo fala que a guerra se faz com prudência. Se você não tem paz, você não consegue ter prudência, você não planeja, você não tem uma mente tranquila e clareza de pensamento e de entendimento para perceber o campo do inimigo, para perceber as armas do inimigo. Então, a paz, gente, é essencial para a nossa casa, para você semear para as pessoas, para você estar em guerra diariamente. Você precisa dessa paz de Jesus Cristo e você tem essa paz. Eu quero insistir com você e comigo também, porque a gente precisa dessa palavra nesse tempo. E esse texto de João diz que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E aí o que Jesus complementa? Não se perturbe o vosso coração e nem tenhas medo. O que é que nós estamos vivendo hoje? Medo.
Medo, perturbação. Não, vamos dizer não e vamos lutar pela paz. Paz para você cuidar dos seus filhos, paz para você ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, paz para conversar com eles. Eles estão perturbados com a confusão da adolescência, muitas vezes os filhos jovens precisando decidir, fazer as escolhas. Você precisa ter paz. Como que você vai orientar? Para você ajudar, para você conversar com seu marido, para você conversar com seus amigos, com seus familiares, aqueles que precisam de um conselho. Nós temos paz. Nós Amém. temos paz. Amém? Amém. Encontrei alguns versículos aqui que talvez seja o que você estava pensando. No livro de Provérbios, no capítulo 11 mesmo, que você estava, no versículo 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia sua língua. Com a nossa língua, nós levamos a paz ou a gente arruma esse monte de confusão que a Sueli falou. E nesse tempo de distanciamento social, quando estamos todos reunidos em casa, muita atenção, muita atenção. Refreia sua língua para você ser promotor da paz. No livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 9, são as bem-aventuranças. No versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Quem promove a paz se identifica com o nosso Criador. Será chamado filho de Deus. Seja mensageira da paz, promotora da paz. Por que eu? Ah, mas só eu e o resto? É você sim, é você que está ouvindo essa palavra, é você que está aqui hoje procurando uma semente de excelência para semear durante este ano, durante toda a sua vida. Seja conhecida como uma pessoa de paz. E todos vão ouvir a sua voz, não é, Su? Quando a gente é uma pessoa assim, atribulada, fala demais, quando você chega em algum lugar, a pessoa desliga a chave da audição. Ai, fala aqui com a minha mão, fica aí se distraindo, falando com a minha mão, né? Desliga, nem ouve mais a nossa voz. Nós falamos, então, ele trouxe para nós sobre semear. Muitas coisas, né? Nós podemos semear, mas a conversa de hoje é semear oração e semear paz. Quando nós semeamos em oração, tudo que nós precisamos, o Senhor nos concede. Paz, Ele nos dá. Se você não está conseguindo viver em paz, ter paz dentro de você, em meio ao medo, à ansiedade, à confusão, peça. Gente, é igual a sabedoria, que ele fala, olha, peça que Deus dá para todos, com abundância. É liberado para nós, né? A paz também são os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, fé, perseverança, tudo isso Deus nos dá. É Deus que nos dá, não vem de nós. Nós não temos capacidade, mas a presença do Espírito em nós podemos nós podemos ter e ser promotores da paz. Então, oração. Se você tiver uma vida de oração, às vezes você pensa assim, você tem muitas coisas para fazer, tem um dia cheio de coisas, e você diminui o seu tempo de oração. Não faça isso. Não faça isso. É algo assim, é certo. Se você priorizar o seu tempo de oração, a gente ora o tempo todo, né? É andando e orando, é dirigindo e orando, é fazendo uma comida e orando. Onde você está conectado com Deus, que o Espírito de Deus, ele está no seu espírito. Mas também a gente fala em oração, aquele tempo que você separa para estar ali no seu cantinho, a sós com Deus. Esse momento é muito importante, porque é o momento que você para e que Deus tem a chance você dar chance para Deus comunicar com você o que Ele quer falar, para Ele te dar paz, te dar sabedoria, para Ele te dar uma direção naquilo que você precisa. Vamos plantar oração, orar sem cessar neste ano. E
A paz é uma consequência da oração. Então, a palavra de hoje, muito importante, oração e paz. Que você semeie hoje, comece agora a semear em oração, que você cultive isso, que você plante muita oração e muita paz, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom dia a todos, Deus abençoe vocês. Deixe seu comentário. Lembra que o YouTube ele precisa ter like, precisa compartilhar, precisa ter comentário para que o vídeo seja divulgado, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada a presença de vocês. Fiquem com a paz de Jesus, porque vocês têm essa paz. Amanhã estamos de volta. Eu estou olhando o relógio aqui, acho que não foi muito uma boa eu e ele junto, porque a gente fala demais. E está dando quase uma hora aqui desse tempo, mas a gente se encontra amanhã novamente. Um abraço a todos, viu?